Aleluia, aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. É sempre bom estarmos na casa do Senhor para louvar e glorificar o nome dEle, para buscarmos a sua presença e dEle recebermos a força que a gente precisa para cada dia. Amém? Deus é bom, Deus merece toda a honra e toda a glória. Amém, querido? Lembrar você que quinta-feira, nosso culto 19h30, a palavra de Deus vai estar sendo pregada. Sexta-feira, a juventude se reunindo. Domingo, 8h e 10h30, estaremos servindo a ceia do Senhor, Santa Ceia. Eu estarei pela manhã, o pastor João Paulo vai estar à noite. Deus é bom. Amém? Deus é muito bom. Talvez algumas mulheres aqui, ou talvez alguns homens, porque os homens hoje estão cozinhando mais do que as mulheres. Não é verdade, querido? Você fique namorando uma receita, fique namorando alguma coisa, fica pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, assistiu. Sabe que muitas vezes também acontece comigo. Eu não cozinho nada, absolutamente nada. Meu ovo é atropelado. Mas às vezes, queridos, eu pego passagem da palavra de Deus, eu fico namorando ela, fico lendo, fico relendo. E muitas vezes é assim que acontecem as mensagens. As mensagens, elas primeiro são namoradas, estudadas, avaliadas. E eu nesses dias eu tenho muito pensado nesse versículo de Paulo, que ele vai se gloriar nas fraquezas. Quem é que aqui se gloria nas suas fraquezas? Ninguém, né? Mas Paulo dizia que ele se gloriava nas suas fraquezas. E aí quando a gente se debruça na palavra de Deus e começa a escavucar, vai para outra Bíblia, procura de cá, procura de lá, Deus vai nos dando um entendimento para as nossas vidas. Ele vai chegando as informações para nós. Segundo Coríntios 12, aquela passagem que fala do espinho na carne, não é? Paulo foi um homem de oração, como você, não é? Tem um homem de oração do seu lado, tem uma mulher de oração do seu lado, não é? Paulo foi um homem que ele orava. E ele, de certa ocasião, tinha algo que era como se esbofeteasse a ele. Então, olha só, querido, ser esbofeteado, se você levar um tapa na cara, na frente de alguém, o que é que isso faz? Te envergonha. Então, Paulo tinha na vida dele, o grande apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, tinha algo na vida dele que era uma vergonha para ele. Que ele se sentia muito fraco por causa disso. Ele se sentia o menor dos crentes, o menor dos apóstolos. Ele fala isso várias vezes, né? E aí ele pediu a Deus que Deus afastasse isso da vida dele. Como a gente, querido, que está nesse propósito de jejum aqui, foi um mês que a gente pediu, Deus, tira isso da minha vida. Alguém fez essa oração aí? Não é? Foi uma oração que a gente fez muito aqui, repetiu, pedindo, Deus, tira essa maldade, Pai, tira essa implicância que eu tenho com aquela pessoa, Pai. Só de olhar para a cara dela já me dá um... Né? Acontece isso aqui com alguém, né? Então a gente está orando esse mês, estamos aqui nesse propósito de Deus nos livrar da maldade que está no nosso coração. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar isso um pouco mais, mas esse versículo me veio agora, quando eu estava lá em cima, abotoando a camisa, veio isso na cabeça assim, de caramba, não é? Então Paulo diz assim, que ele pediu 3 vezes ao Senhor que afastasse aquele espinho na carne, que esbofeteava ele. E aí Deus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco,
então é que eu sou forte. Amém, queridos? Que coisa difícil da gente entender. Que quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Não é? Eu estou com esse versículo no meu coração já há alguns dias. Aí cai na minha mão um livro. E eu sou um leitor compulsivo. Pode passar nada na minha frente que eu quero ler. E eu fui ler, aí o livro conta uma história. E eu peguei, olha Deus, como ele vai juntando um ponto no outro ponto, né? Que amor que ele tem pela gente, né? Que ele vai, está tão preocupado com isso, deixa que eu vou te fazer entender. Então, querido, uma história de dois filhos cuja mãe de um, mãe de outro, morreram no parto. Já ouviu falar isso? Um filho nasceu, só que a mãe faleceu no parto. Em geral, o que acontece com esse filho, queridos? Principalmente se ele tem irmãos. O que acontece com esse filho? Dentro dessa família? Rejeição total. Não é? Rejeição total porque o nascimento dele trouxe a morte da mãe dos outros. E aí vinham suas histórias verídicas, não é? A história de um deles que sofreu todo tipo de repressão dentro de casa, todo tipo de rejeição dentro de casa, cujos irmãos debochavam dele, não gostavam dele, jogavam na cara dele que eles não tinham mãe por causa que ele tinha nascido. E a vida desse filho foi uma vida limitada, né? Ele tinha uma fraqueza, foi uma vida limitada, se envolveu com bebida e morreu de forma trágica. Morreu de forma trágica. E aí o livro conta uma outra história de um outro filho que ele nasceu e a mãe morreu. E sofreu a mesma coisa que o outro sofreu, mas ele disse assim: minha mãe, ele morreu, a mãe morreu, mas ele um dia caiu a ficha e disse: minha mãe, a minha vida foi porque você morreu. Se eu hoje tenho vida, custou a você a tua vida, você morreu. Eu vou viver uma vida que vai valorizar você. Teu nome vai ser honrado e glorificado por causa da vida que eu vou ter para você. E esse garoto, queridos, cresceu, se tornou um grande homem, não é? Construiu muitas coisas e ele sempre valorizava a mãe dele. Queridos, quem foi que morreu para a gente ter uma nova vida? Não é? Jesus morreu por nós, então a nossa vida tem que honrar o nome dele, tem que honrar a morte dele, tem que honrar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Mas qual foi o entendimento que eu juntei aqui, né? Eu pego o livro, eu junto com a palavra, eu faço uma salada de maionese, mas eu faço, né? O que a gente entende, queridos? Que quando a gente reconhece uma fraqueza na nossa vida, e uma luta que a gente tem, uma infelicidade que a gente tem, mas a gente aceita aquilo de coração, sem revolta, sem raiva, sem briga, sem contenda, aquilo que era a nossa fraqueza, torna-se a nossa força, fortaleza. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele disse assim: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Agora, quando, queridos, eu vendo uma fraqueza, quem aqui tem uma fraqueza? Só uma, né? Vendo uma fraqueza, me revolto contra Deus, me revolto contra a vida, me revolto contra a minha própria pessoa, aquela fraqueza me derrota. Por isso é que nós somos mais que vencedores, querido. Amém, querido? Nós temos fraquezas, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Se apesar das nossas fraquezas, como Paulo, a gente se gloriar, não é? Se gloriar, querido, o que eu quero dizer é que você entende.
se submete àquilo. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Não sei, mas Ele permitiu. Ele é o dono da minha vida, que o nome dEle seja glorificado. Eu não vou me anular, eu não vou parar, eu não vou recuar, eu vou servir mais a Ele, eu vou glorificar mais a Ele, eu vou fazer a morte dEle na cruz do Calvário valer a pena na minha vida. Amém, querido? No momento desse, querido, uma fraqueza que a gente tem, se torna uma fortaleza dentro da gente. Amém? Quantos aqui, queridos, já disseram, podem dizer assim, eu já passei por cada infelicidade na vida, infelicidade, tragédia, desgraça. Amém, querido? Essas coisas, querido, em vez de nos enfraquecer, podem nos fortalecer. Passei por uma desgraça, passei por uma infelicidade, passei por uma tragédia, perdi alguém muito querido, mas mesmo assim, eu vou servir o meu Senhor, eu vou servir a Deus, eu vou glorificar a Ele, eu vou exaltar a Ele. Nesse momento, querido, aquilo que me enfraquece, me fortalece. Agora, se eu pegar outro caminho, a minha vida é uma desgraça, ó vida, ó azar, tudo dá errado comigo, arararará, mimimi, tititititi, né? Aonde é que a minha vida vai parar, queridos? No buraco, no buraco. Amém, queridos? Então, por isso é que Paulo diz, quando eu sou fraco, quando ele tem consciência da fraqueza dele, ele se gloriava em Deus. Queridos, isso é uma mudança de cabeça muito grande. Amém? Alguém, ele falou aqui de quem, querido? De injúria, de angústias, de perseguição. Quem aqui tem alguém que te persegue? Ninguém. Felizardos, né? Mas Deus ainda vai botar um no caminho para você dar glória a Ele. Amém? Pode me amarrar, não tem problema. Deus me desamarra. Não é, querido? Mas quando a gente, é uma coisa, fulano falou isso, fulano fez isso, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fantástico. Reconheço que eu sou fraco. Quem aqui reconhece que é fraco? Graças a Deus, não é? Reconheço que eu sou fraco, porque eu sou forte nele. Eu sou forte graças à obra que Ele fez na cruz do Calvário. Eu sou forte por causa da morte dEle. Ele morreu em meu lugar. Amém, querido? E essa ilustração desses dois filhos que tomaram destinos totalmente diferentes, me fez entender essa passagem da palavra de Deus. Então, quando você se sentir fraco, não é? Se sentir injuriado, perseguido, desvalorizado, não é? Você se sentindo para baixo, glorifique nele, alegre-se nele. Amém? Porque quando você está fraco, quando você reconhece isso e se gloria nele, você fica forte. Amém, querido? Então, querido, que você, não sei se você entendeu o que eu falei? Difícil de explicar uma coisa que eu ainda estou entendendo, né? Mas eu sou meio petulante, eu sou meio audacioso, então eu estou compartilhando com vocês uma coisa que ainda está acontecendo. Provavelmente isso aqui vai virar uma mensagem, qualquer dia vira mensagem aqui, vai chegar aqui, mas por enquanto isso está no meu coração, não é? Não se deixe paralisar pelas suas fraquezas. Não se deixe paralisar quando te perseguem. Não se deixe paralisar quando te injuriam. Amém? Quando botam você para baixo, você tem alguém que bota você para baixo? Não se deixe paralisar. Não fica aí, é mesmo, eu sou fraco, é mesmo, eu sou um idiota, é mesmo, eu não valho nada, é mesmo. Meu filho, não faz assim não, porque tu vai cada vez afundar mais. Pelo contrário, não. Eu sou filho de Deus, amém? Jesus morreu para que eu viva hoje uma nova vida. Então hoje eu vou viver uma vida que vai honrar o nome dEle, que vai glorificar o nome dEle, que vai exaltar a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Bata na palma do teu irmão e diga: meu irmão, quando você é fraco, aí é que você é forte. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa aplicar essa pequena palavra na vida de cada um da melhor forma, não é? Que o Espírito Santo, que é o nosso professor, que ele possa dar
a cada um de nós entendimento, não é? Nada que diremos à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, amém? Não se deixe paralisar com aqueles que te perseguem, com aqueles que te injuriam, com aqueles que dizem que você é um fraco, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Não se deixe paralisar. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é quem a palavra de Deus diz que você é. E para mim a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. Amém? Diga para o teu irmão, meu irmão, tu é mais que vencedor. Mas é mesmo. Você é mais que vencedor. Não é? Porque tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado, nada disso tem te paralisado. Você tem prosseguido, você tem continuado, você tem ido em frente. Então, a tua vida está valendo a morte de Jesus na cruz do Calvário. Pode dizer isso aí para sua irmã? A tua vida está valendo a morte. Jesus não morreu à toa na cruz do Calvário. Amém? Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado seja Deus. Queremos convidar você a participar da obra de Deus, não é? Hoje é o último dia de janeiro. Amanhã já é fevereiro. Então, queridos, né? Você, aquilo que você tem, que você dá de gratidão, que você dá com alegria, que você dá com generosidade, que você dá com satisfação, prepare a sua oferta, prepare aquilo que você tem para a casa do Senhor. Depois eu convido você a chegar aqui na frente. Nós queremos receber das suas mãos. Nossas irmãs estão passando, fazendo um sinal. Pegue o envelope, prepare aquilo que você pode dar hoje no último dia do mês e Deus vai te abençoar. Prepare aí a sua oferta, prepare aquilo que você tem para a casa do Senhor. Depois você chega aqui na frente, nós vamos receber das suas mãos e vamos agradecer a Deus. Você que está com a sua oferta, chega aqui na frente. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Talvez tenha alguém que você se lembre agora. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, como foi falado aqui nessa hora, pela tua força em nossas vidas. Porque se nós olharmos para trás, nós podemos nos lembrar e reconhecer quantas situações que nós passamos, Deus, que nós não tínhamos forças, mas foi a tua mão que nos sustentou, foi a tua mão que nos fortaleceu, foi o Senhor que nos tirou dessa situação. Então nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, porque nós fizemos muitas vezes, muitas coisas que nós olhávamos, não nos sentimos capazes nem fortes o suficiente para fazer, mas contigo nós fizemos. Contigo nós vencemos e nós te agradecemos. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do dizimista, a vida do ofertante. Pai, nesses dias de crise, nós queremos te pedir que o Senhor chame a existência empregos, Deus, no Brasil.
O Senhor chama à existência novas empresas, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha manifestar o Teu poder para que haja vagas para os Teus filhos, que a Tua provisão chegue no lar de cada um. Aquele que está desempregado, Deus, aquele que está, de repente, não conseguindo cumprir suas metas no trabalho, nós clamamos pelo Teu socorro, como foi falado nessa noite, clamamos pelo Teu fortalecimento na vida do Teu filho, da Tua filha, para que cada um consiga, Deus, ter a sua provisão de cada dia. Abençoa, Deus, a vida da Maria Gonçalves, do Jorge, do Diego, do Glauco e família. Abençoa a vida da Maria, da Deilze e do Nelson, da Grace, Fátima, o Eduardo, Victor. Toma a Ivone, Paula. Toma, meu Deus, no nome de Jesus, o Silvio, a Silvana, a Maria Lacerda, a Patrícia, Almir, Ivone. Pessoas que precisam, Deus, do Teu agir, precisam de cura, precisam de fortalecimento, de libertação, do agir do Senhor, da Tua graça, do Teu favor. Nós clamamos, Deus, vem agir, vem trabalhar. Toma a vida desse irmão que está sendo lembrado agora pelo meu irmão, pela minha irmã, essa pessoa. Age, Deus querido, nessa noite, noite de oração, nós te pedimos, responde-nos, ó Deus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu queria pedir oração pela minha esposa. Minha esposa vai passar por um pequeno procedimento cirúrgico amanhã. A gente vai ter que acordar às 5 horas da manhã, mas nós estamos aqui e eu quero que você ore por ela, para que tudo corra bem. Amém. Ela já está lá no procedimento necessário, então, por isso é que ela não está aqui, mas Deus é bom. Amém, queridos? Nós falamos, querido, que hoje seria o dia da nossa entrega do jejum. Amém? Nós iniciamos o ano, dia 1º de janeiro de 2017, convocando a igreja a um jejum. E a palavra que nos orientou a pedir o jejum foi Esdras 8, 21 a 23. Você pode abrir aí? Esdras, vamos voltar lá um pouquinho, só para a gente lembrar o que foi que a gente falou. Esdras 8. É um livro difícil de achar, né? Antes de Neemias. Esdras 8. Pastor Miquel ministrando também falou sobre esse texto. Esdras 8, de 21 a 23. Presta atenção que eles fizeram um jejum com um propósito. Por isso que eu quero voltar aqui. Esdras 8, 21 diz assim: então, apregoei ali, proclamei ali, um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Quer a pessoa que esteja ao teu lado tenha feito jejum, quer ela não tenha feito jejum, diga para ela: você orou e Deus vai te atender. Amém? Você pode me abençoar? Obrigado, Pai, ao abrirmos a Tua palavra, que a presença do Teu Espírito esteja nesse lugar. Fala mais alto que o pregador, Pai, o Senhor que conhece a necessidade de cada um, a luta, o desafio de cada um, que Teu Santo Espírito aplique essa palavra diretamente na vida de cada um, e que essa palavra traga resultados, traga soluções, traga cura e restauração para todos aqueles que precisam. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus, amém. Queridos, nós fizemos questão de ler outra vez o texto, porque eles fizeram um jejum a Deus com que propósito?
Eles fizeram um jejum, por quê? Eles tinham errado com Deus. Eles tinham pecado contra Deus, não é? E eles tinham também entrado em contenda uns com os outros, porque muita coisa deu errado, não é? Quando muita coisa dá errado, muita gente se desentende. Acontece isso na sua casa? Não é? As coisas começam a dar errado, as pessoas começam a se desentender. Então ele fez, Esdras proclamou um jejum, não é? Por quê? Porque eles tinham pecado contra Deus, eles tinham pecado um contra os outros, né? Você lembra que eu falei na ocasião, se você estava aqui, e se não você lê a porção anterior, Esdras mandou chamar os levitas, aqueles que tocavam na casa do Senhor, fez um trabalho de união, fez um trabalho de unidade, fez um trabalho de restauração, fez um trabalho de conserto, porque muitos tinham se desentendido, muitos já não estavam mais servindo ao Senhor, muitos tinham abandonado o serviço na casa de Deus. Aí Esdras chamou esse povo, para esse povo se consertar, para esse povo se perdoar, para esse povo deixar essas coisas de lado, não é? E ficarem unidos para aquele propósito que eles tinham, que era voltar para Jerusalém. E aí, né, ele proclamou o jejum. E você viu aí, né, que diz assim, né? Pregoei um jejum. Tem gente que ainda está procurando o livro de Esdras, mas olha, peraí. Vai direto lá no índice que você acha fácil. Amém? Ele proclamou um jejum para nos humilharmos perante Deus. Tenho ouvido de tuberculose, minha gente, me desculpa, não é? Ele proclamou um Jesus para nos humilharmos perante Deus. E a gente usou esse texto aqui também, que depois eu preguei sobre Isaías 58, depois primeiro, 2 Crônicas 20, não é? E a gente pregou de Isaías 58, quando ele fala, o texto fala do jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é o jejum que tira a maldade do nosso coração, que tira a ruindade do nosso coração. O jejum que agrada a Deus é o jejum que tira o dedo que acusa, o dedo que condena, o dedo que aponta, né? O jejum que agrada a Deus é o jejum que tira as amarras de amargura do nosso coração. É o jejum que tira a raiva, o ódio, as mágoas, a implicância do nosso coração. Amém? Isso está lá na mensagem de Isaías 58, que nós pregamos aí um dia desse mês de janeiro. Amém? E o que foi que aconteceu com muitos de nós aqui que jejuamos? Alguns de nós que jejuamos, ou nós que jejuamos, Deus não tirou a maldade. A gente não foi dormir e acordou sem maldade. A gente não foi dormir e acordou sem ruindade. A gente não foi dormir e acordou sem a implicância. Mas o que aconteceu com a gente enquanto a gente jejuava? Através das situações, dos fatos, dos acontecimentos, até dos conflitos. Quem nesses dias, querido, você que fez jejum no mês de janeiro, saiu confusão dentro da tua casa? Tribulação dentro de casa. E aí você se perguntou, né? Mas eu estou em jejum. Como isso pode estar acontecendo? Eu estou jejuando, mas é porque você está jejuando, é que essas coisas vêm. Por quê, querido? Esse é o poder que o jejum tem. As coisas acontecem para a gente ver, para a gente enxergar, para cair a ficha, para a gente tomar consciência. E o que foi que aconteceu conosco, querido? Né? Mostrou para nós que a gente ainda tem muita ruindade no nosso coração. Domingo mesmo eu estava aqui testemunhando uma situação que aconteceu em casa, em que eu reagi tão mal, e eu disse assim: Roberto, você não pode reagir assim? Você está em jejum, você é crente velho. Quem é que é crente velho? Não é? E aquilo que eu falei, né, querido, eu acabo trazendo toda a minha vida para vocês, a minha vida, vocês sabem tudo, né, porque eu digo, a gente se surpreende com os fatos, a gente se surpreende com as pessoas,
e a gente se surpreende com a gente. Quem se lembra que eu falei isso? A gente se surpreende com a gente. Por quê? Porque tem horas que as coisas acontecem e a gente vê a gente reagir de uma forma nada santa. Já aconteceu com alguém aqui? Não é? Você, meu Deus, como é que eu reagi? Eu não reagi de uma forma que eu devia ter reagido. Não é? Eu peguei o cabo de vassoura, eu quebrei na cabeça dela. E aí, né? Então, querido, para nós, até para você entender, queridos, o que aconteceu esse mês na tua vida, na tua casa, na vida dessa igreja, querido. Para a gente entender o que está acontecendo. A gente está jejuando e aí vem os fatos, vem as circunstâncias para mostrar o que ainda está podre dentro da gente, o que ainda está podre no nosso meio, o que ainda está podre na nossa casa, na nossa família, o que ainda está podre na nossa família com Deus. Amém, querido? Apesar de nós servirmos a um Deus de graça, de misericórdia, de amor, de perdão, de reconciliação, a gente ainda carrega maldade. A gente ainda carrega intolerância, impaciência, raiva, desejo de controlar todas as coisas, amém? E essas coisas, queridos, são um grande obstáculo para a gente ter uma jornada feliz, como a palavra nos promete aqui. Foi por isso que eu disse que o 2017 vai ser o ano da alegria, porque nesse ano você vai ter uma jornada feliz. Aperta a mão do teu irmão, esse ano vai ser um ano que você vai ter uma jornada feliz, vai ser um ano que vai trazer alegria ao teu coração, vai ser um ano que você vai ver a misericórdia de Deus agindo na tua vida, amém? Então, queridos, o melhor texto para nós encerrarmos o nosso propósito de jejum, como nós estamos fazendo hoje, engraçado como Deus fez direitinho, né? Começou no 1 e terminou no 31. Ele organizou as coisas. Um texto, querido, que para a gente encerrar, que diz as mesmas coisas, só com palavras diferentes, é 2 Crônicas 7, 13 e 14. Você está cansado de ler isso, mas abre aí. 2 Crônicas é mais fácil de achar. Amém, querido? É pertinho, mas é antes. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Esse é um texto, querido, que diz a mesma coisa de Isaías 58, que diz a mesma coisa que o livro de Esdras, que diz, né? A palavra de Deus é uma só. Deus não muda. Aquilo que ele fala no Velho Testamento, ele fala no Novo Testamento. Amém, querido? Né? Então, 2 Crônicas 7, 13 e 14... fala a mesma coisa com palavras diferentes. Ele diz assim: Salomão estava vivendo o tempo de maior glória que Israel tinha vivido. Aí a gente vê como Deus é prevenido. Você é uma pessoa prevenida? Pergunta para ele: tem dinheiro guardado? E aquele dinheiro que está enrolado lá no café, que ninguém vê, porque só quem toma café é você. Olha como Deus é prevenido. Israel vivendo um tempo de glória, ouro para tudo que é lado, ostentação total, não é? E aí Deus dá uma palavra para Salomão. Versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Quem é que está fazendo isso, minha gente? Deus. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Peste no meio do povo de Deus? Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, presta atenção. Na verdade, esse texto nos aponta dois caminhos. Um caminho que leva à vida e um caminho que leva à morte. Um caminho que leva à vitória e um caminho que leva ao fracasso. Amém? No versículo 13, ele aponta situações que podem trazer morte. Situações que vão acontecer na terra.
Eventos sobre os quais nós não vamos ter controle. A gente consegue controlar a chuva, queridos? A gente consegue controlar uma praga de gafanhoto? A gente consegue controlar o dengue? Coisas tão simples, né? Então ele está falando de coisas, eventos que vão acontecer, que a gente não vamos ter controle. Falta de chuva, seca, fome, gafanhoto, pestes que vão acontecer até no meio do seu povo. Tem gente que está aí sentado dizendo que está amarrado em nome de Jesus. Mas quem está falando é o Senhor. É Ele que manda. Amém? Ele é o Criador. Então ele diz de pestes que vão acontecer até no meio do seu povo. Vamos atualizar a peste? Zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Quem é que aqui é filho de Deus, serve ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo, e já teve dengue? Quem é que já teve dengue aqui? Amém, querido? Então ele está falando de coisas que vão acontecer até no meio do povo dele. Amém, querido? Olha só, querido, todas essas são situações que colocam a terra, colocam os habitantes num caminho de morte. Febre amarela mata? Dengue mata? Então, ele aponta no versículo 13 um caminho que leva à morte. Mas Deus aponta no versículo 14 um caminho que leva à vida. Amém, queridos? Um caminho que leva à vida. Se o meu povo, diante dessas situações, que tem potencial de trazer a morte, tem potencial de trazer destruição, vergonha, perdas, se o meu povo se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, queridos, se humilhar, a Bíblia Mensagem traduz esse versículo: se o meu povo, quando estiver passando por fome, por praga, por peste, por seca, por período de deserto, reagir com humildade, olha que isso tem a ver com aquilo que a gente acabou de falar. Ou seja, se o meu povo, quando passar por essas situações, diante dessas coisas, se submeter a Deus, aceitar o que Deus está permitindo, e não ter essa atitude aí de mimimi, eu não aceito. Se o meu povo não se revoltar, se o meu povo não se indignar, se o meu povo não ficar contra mim, se o meu povo não ficar uns contra os outros, pelo contrário, se o meu povo, diante das coisas que você não tem controle, que a vida traz, não é? Você não tem controle sobre muitas coisas que acontecem. Se você, nessa hora que isso acontecer, em vez de reagir com raiva, com ódio, com amargura, com soberba, com arrogância, reagir com humildade. Vocês estão aí, minha gente? Não é? Então, querido, e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Querido, se o meu povo reagir com humildade, essa palavra aqui me arrebentou. Deus espera, querido, em tudo que nos acontece, que a gente reaja com humildade. Não que a gente reaja com arrogância, com revolta, com mágoa, com amargura, mas que a gente reaja com humildade. Por exemplo, queridos, estamos aqui, o tempo está bom, de repente cai um pé d'água, inunda tudo. Está todo mundo me amarrando já, né? E a gente só consegue sair daqui às 5 horas da manhã. Não vai ter comida.
Pergunta ao seu irmão, você vai reagir com humildade? Ou você vai excomungar, vai reclamar, vai murmurar? Que Deus nos livre disso, né? Eu e minha boca grande. Deus nos livra disso. É só uma hipótese. Amém, queridos? Então, querido, se humilhar, reagir com humildade, é reconhecer, queridos, que a gente ainda tem muita maldade dentro da gente. Que a gente ainda tem muita ruindade no nosso coração. A nossa grande dificuldade não é orar, queridos. A nossa grande dificuldade não é buscar a Deus, mas a nossa grande dificuldade como povo de Deus e com crente é pior. É a gente reagir com humildade diante daquilo que Deus permite acontecer na nossa vida. Reagir com humildade diante daquilo que Deus está enviando. Seca, praga, peste. Amém, querido? A nossa dificuldade é reagir com humildade. Olha só, eu vejo, querido, eu sou médico, conversava com isso com o pastor Miqueias no domingo, não é? Então, as pessoas, os crentes, eles acham que eles não podem ter doença nenhuma. Que doença não tem lugar, não é? Que não pode ter doença nenhuma, que não precisa tomar remédio. Não, eu não aceito essa doença. Não, Jesus já levou na cruz do Calvário. É verdade. Mas às vezes Ele permite que a gente fique doente. Quem aqui já ficou doente? Já tomou remédio? Não é? Se eu, quando acontece isso, reajo com humildade, meu Deus, estou aqui, o Senhor é o dono da minha vida, me cura, me restaura, me renova. Não é? É diferente, queridos. Às vezes, por trás de uma pessoa que diz eu não aceito, eu não concordo, tem uma arrogância, tem uma soberba. Deus tem que servir a ele. Deus tem que servir a ela. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Então, querido, o Deus está falando aqui para nós, se a gente reagir com humildade, eu não entendo como Deus está permitindo isso, não é? Mas se a gente orar, buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Amém, queridos? O que são maus caminhos, querido? É a maldade do nosso coração. E Deus mostra a maldade. E se converter, querido, é tomar uma posição com aquela maldade que está no seu coração. De repente acontece uma situação e você vê a raiva que você ainda guarda de alguém. Que ninguém tem raiva de ninguém não, né? Mas às vezes vem uma situação, te contam, falam um nome, falam uma coisa, e de repente você vê, que raiva que eu tenho. E aí você se assusta com você. Meu Deus, eu não sabia que eu ainda tinha tanta raiva. Para mim estava tratado, para mim estava perdoado, para mim estava esquecido. Mas às vezes está guardado no coração da gente, querido. Amém? E aí, querido, no momento que Deus deixa acontecer uma situação para a gente ver o que está dentro do nosso coração, Ele espera que a gente tome uma posição, se converter dos seus maus caminhos, não é? É se posicionar contra essa maldade, se posicionar contra essa implicância, se posicionar contra essa intolerância que você tem dentro de você, né? E a promessa do Senhor é que Ele vai sarar a nossa terra. Amém? Conclui-se que Ele vai sarar também a nossa vida. Amém, queridos? Então eu louvo a Deus por esse mês de janeiro que nós jejuamos. Foi um mês que aconteceu muita coisa, ainda está acontecendo. E diga para o seu irmão, sinto muito, e ainda vai acontecer mais. Amém, querido? Mas Deus mostra para você ver, e no momento que você vê, não, eu sou implicante. Quem aqui, querido, como eu, diz assim, eu sou uma pessoa implicante? Pouquinhos, né? Os outros são os doces. Madre Teresa de Calcutá.
não é? Deus às vezes permite que a gente veja. Enxergou a sua implicância? Olha ao redor de você, vê se você gosta de todo mundo que está aqui. Gosta de todo mundo que está perto de você? Mais ou menos. Olha só, Deus nos mostra, querido. Deus nos mostra. Então, querido, Deus nos mostra para a gente tomar uma posição. Deus nos mostra que a gente vê. Quem aqui, queridos, em casa, às vezes, tem problema. Tem gente que não tem problema nenhum porque mora sozinho, né? Mora sozinho é uma bênção. Não briga com ninguém. Eu, quando estou sozinho em casa, chego lá para as cachorras de quem está com fome, diga amém. Eu digo, ninguém está dizendo amém, ninguém vai comer. Quem está com fome, diga amém. Aí tem a Dorothy, que é mais safada, ela começa logo a latir, que já sabe que eu estou falando, é que vem comida aí, né? Então, queridos, a gente muitas vezes vive conflitos em casa, a gente tem dificuldades, e aí Deus nos mostra que a nossa primeira igreja é a nossa casa, não é verdade, querido? A nossa família, não é? Então Deus nos mostra, e aí Deus espera, o que Ele espera? Que a gente veja e se converta. E se converta no sentido, querido, que a gente tem repetido muito, o pastor Miquel repetiu aqui domingo de manhã, que você tome uma posição. Não, eu vou me posicionar contra isso na minha vida. Eu não quero mais roubar dinheiro de Deus. É uma posição que você toma. Eu não quero mais mentir. Eu não quero pegar dinheiro mais escondido na carteira do meu marido. Amém, queridos? Deus nos mostra algo e a gente toma posição. Eu não vou falar mais mal da minha igreja. Eu não vou mais falar mal de alguém que me magoou. Alguém já te magoou? Já te feriu? Assim? Você tem raiva deles? Não. Que santa! Que santa! Glória a Deus! Aleluia! Um pouquinho assim? Então, queridos, o que Deus nos mostra? Deus nos mostra, você enxerga. Antes você nem falava o nome daquela pessoa.